grupo de deputados federais requereu que a Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados defenda as prerrogativas e imunidades dos deputados que tiveram sigilos quebrados a mando de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pelas redes sociais, o deputado Cabo Júnior Amaral explicou: é imprescindível para a democracia brasileira que a Câmara dos Deputados, através da Procuradoria Parlamentar, atue na defesa das prerrogativas e imunidades parlamentares dos deputados que estão sendo violadas por conta da instauração de inquéritos e procedimentos judiciais com o óbvio objetivo de minimizar a atividade política desses parlamentares que, não por acaso, são sistematicamente os mais alinhados com o governo federal, deixando assim exposta uma perseguição política inconsequente e antijurídica praticada pelo órgão máximo do próprio Poder Judiciário. Assinam o ofício Bia Kicis, Carlos Jordi, Ubiratã Sanderson, Sargento Faur, Aline Sloites, Márcio Labre, Felipe Barros, Cristonieto, Alê Silva, Caroline de Tone e Carla Zambelli. Um trecho do ofício diz: a imprensa nacional tem veiculado vários fatos preocupantes para a democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal vem flagrantemente cerceando a atividade parlamentar como previsto no artigo 53 da Constituição, in verbis. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ora, o STF instaurou contra vários parlamentares, todos da base do governo Bolsonaro, processos judiciais que ferem escandalosamente esse dispositivo e, muito mais grave, tendo como pretexto um tipo penal que não existe, fake news, e outro com um fundamento totalmente mentiroso e ridículo por participarem de atos antidemocráticos. É evidente que a Procuradoria Parlamentar não pode, jamais, admitir a supressão do direito dos deputados de expressarem suas opiniões em redes sociais e movimentos de rua, sob pena de inviabilizar por completo a própria existência e relevância de todo o poder legislativo. A deputada Major Fabiana afirmou: a Polícia Federal está cumprindo ordens manifestamente ilegais exaradas pelo ministro Alexandre com claro intuito intimidatório. Além de crime de responsabilidade, o ministro incorre nas práticas delitivas previstas na Lei de Abuso de Autoridade. A deputada Aline Sloites relatou: também estou com sigilo bancário quebrado, sem cometer jamais nenhum crime, atitude imoral, ilegal ou inconstitucional. Meu único crime perante esses senhores deve ser apoiar nosso presidente Jair Bolsonaro, ser patriota de direita, trabalhar e amar esse país. A deputada questionou: temos como acabar com as perseguições, desmandos, ativismo judicial, superpoderes dos comes de capa preta? O Senado pode. E acrescentou: obrigada, amigos, por todo o apoio e carinho. Os desmandos são inacreditáveis, mas a verdade sempre prevalecerá. A partir do momento que um poder se imiscui em outro, violando a sua independência, quebrando a harmonia entre os poderes, instala-se a anarquia constitucional. Mas é só para me colocar de forma muito transparente, claramente sobre a questão do poder judiciário. Eu disse aqui e reafirmo: é importantíssimo para a democracia. É importante o Supremo Tribunal para a democracia. Isso não tem dúvida. Agora, para o bem da própria instituição, senador Jean Paul, para o bem da própria instituição, precisa que o Senado faça seu trabalho. Eu não estou desmerecendo o que o Senado fez, senador Everton. O Senado fez muita coisa nesse período. Está aqui um que está aqui, que é o senador Amin, que no auxílio emergencial lá também fez um trabalho hercúleo, conversando com muita gente e tal, o senhor também, e outros projetos. Agora, a gente não pode achar que fizemos essa parte e está tudo bem. Não, a sociedade desde o início, pelo menos no meu estado, não sei no de vocês, mas no meu estado é muito claro, né, e isso eu tenho que ser fiel, né? É uma questão do contato com as pessoas que me trouxeram até aqui, contra todos os prognósticos, diga-se de passagem, todos os prognósticos. Pesquisa que
colocaram no grupo dos senadores semana passada, que eu vi com muito respeito e tudo, mas eu sei o que é pesquisa. Ah, não, o Senado e o Supremo Tribunal Federal estão ganhando popularidade nisso tudo. Pelo amor de Deus, gente, assim não dá também, sabe? Discordo, respeito quem acha que isso é verdade, mas eu discordo completamente, não é isso que eu vejo nas ruas, não. Conversando com as pessoas, ligando para as pessoas, recebendo no meu zap, não é isso que eu vejo, essa popularidade, que muito pelo contrário, o pessoal está cobrando, cadê? Vocês vão fazer o quê com relação a isso, a tudo que está acontecendo? Então, tem, sim, ministros, sendo bem claro, ministros cumpridores dos seus deveres, acredito até a maioria, corretos, éticos. Agora, a gente não pode ficar vendo a banda passar e vamos ver qual é o tempo que vai ser, qual é o tempo que é ideal. O ano passado não era. 15 segundos. Eu acho que era. O ano passado era o momento. Agora, não foi feito. Agora também não é. Isso não é para fazer porque vai achar que é uma reação contra o executivo. Vocês sabem da minha postura aqui, totalmente independente. Critico quando tem que criticar o executivo. Agora, nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás, não só agora não, viu? Não é agora não, antes de eu chegar aqui, em outras legislaturas, com esses engavetamentos vergonhosos de CPI de lava-toga, de impeachment de ministros, que a gente sequer delibera. Isso não é correto, o Senado não é para isso. Eu me sinto envergonhado, mas acredito que nós vamos fazer o nosso papel e vou lutar por isso. A não ser que me tirem daqui. Mas eu vou lutar por isso e não vou me calar. Eu vou falar com muita firmeza, com amor, com respeito ao ser humano. Você vê que eu não falo nomes aqui de ministro, nem nada, eu resguardo. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, é isso que a população espera, anseia de forma legítima. A cada dia que passa, cresce aquele hashtag de vergonha nacional do Supremo Tribunal Federal. Cada dia cresce. E é legítimo que a população pense isso. Quem somos nós para julgar a população de estar falando isso? Se a gente não faz o nosso trabalho, a gente não tem, no meu ponto de vista, moral para questionar esse tipo de coisa, a postura da população brasileira. Muito obrigado mais uma vez, senador Everton, pela sua imensa paciência nessa noite aqui. E desculpa o desabafo. Obrigado, senador Eduardo Girão. Paz e bem, tem uma... O historiador britânico George Robert Conquest, que morreu em 2015 aos 98 anos, escreveu em uma de suas obras que um Estado totalitário é aquele que não reconhece limites à sua autoridade, qualquer que seja a esfera da vida pública ou privada, e que impõe essa autoridade por todos os meios ao seu dispor. O mundo caminha para a implantação de um governo mundial totalitário. E já existem ensaios disso por toda parte. Nesses tempos de pandemia, alguns dirigentes, sabendo ou não, estão sendo instrumentos desse mecanismo ensaísta. Enquanto a esquerda radical procura enquadrar como fascistas o presidente Bolsonaro e seus defensores, é justamente de outras fontes de poder que têm vindo atitudes autoritárias e antidemocráticas, especialmente nesses tempos sob o argumento de controle da pandemia do coronavírus. O mais grave é quando boa parte da sociedade, não compreendendo o risco de suas concessões, termina admitindo a violenta supressão de direitos e garantias fundamentais. O medo tem alterado a consciência social e isso tem facilitado que setores do executivo, do judiciário e de órgãos de controle ignorem os limites de sua atuação. Isso é grave e absolutamente preocupante. Sinais de totalitarismo existem sempre que o Estado abandona sua autocontenção para impor sua vontade, não se curvando à supremacia da Constituição e das leis. O Estado não pode se sentir superior ao que está positivado, ao que está escrito. As leis é que devem balizar a ação estatal e não a vontade dos governantes. Isso é fundamental para a proteção de toda a sociedade. É a antiga máxima jurídica que diz: fora da lei não há autoridade. Um dos exemplos mais recentes da falta de autocontenção de poder é
o inquérito das fake news. Se o Supremo Tribunal Federal insistir em não curvar-se ao ordenamento jurídico vigente e corrigir as flagrantes contrariedades, os flagrantes vícios do procedimento, estará dando claros sinais de autoritarismo. Outro exemplo: prefeitos e governadores que estão editando decretos e mandando prender cidadãos em circunstâncias que a lei não autoriza. O controle da pandemia não pode justificar medidas de exceção, como temos visto também no uso abusivo de regras para o fechamento de templos. Como já denunciei, há casos de interrupção de transmissão online de celebrações com 3 ou 4 pessoas presentes. E isso em diversos estados da federação. Por último, no meu estado de Rondônia, o Corpo de Bombeiros interditou diversos templos na cidade de Ji-Paraná por motivos absolutamente desproporcionais, como falta de corrimão, sinalização de saídas de emergência e outras causas semelhantes. E tudo sob a alegação de estar atendendo ao Ministério Público, que pediu fiscalização sobre a contenção da pandemia do coronavírus. As irregularidades encontradas nos templos interditados autorizavam, no máximo, a aplicação de multa. Interdição somente pode ocorrer em casos graves, em edificações de médio ou alto risco de incêndio. A norma técnica enquadra os templos entre as edificações de baixo risco, especialmente nos casos vistos em minha cidade, que tratam de edificações térreas, com saída direta para a rua. Mais que isso, nesses tempos de pandemia, a ocupação está limitada a 30% da capacidade do templo e sem a presença de crianças e idosos. Mas o problema não foi a fiscalização, que é necessária em qualquer tempo, mas o excesso no emprego da norma. Não havia motivo para interdição. Disso não se tem dúvida. A própria Instrução Técnica 41 de 2017 do Corpo de Bombeiros de Rondônia prevê que haja vistoria e notificação prévia, dando-se prazo para a regularização das pendências. É o que deveria ter ocorrido nos casos dos templos fechados. Aliás, o Corpo de Bombeiros aplicou às igrejas o rigor que o Decreto Estadual 21456 de 2016 direciona às boates e casas noturnas. Segundo a Instrução Técnica 14 de 17, também do Corpo de Bombeiros de Rondônia, esses locais apresentam risco de incêndio 3 vezes maior que os templos, que são enquadrados como de baixo risco. Depois de analisar criteriosamente as normas aplicáveis e constatar o absoluto excesso na conduta administrativa, levei o caso ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é responsável, aliás, pela edição das normas gerais aplicáveis ao Modelo Nacional de Segurança contra Incêndio e Emergências em todo o país, como é o caso da Portaria 108 de 2019. Outras autoridades do Estado se manifestaram no mesmo sentido. É o caso do presidente Laerte, presidente da Assembleia. Os templos foram desinterditados e o Corpo de Bombeiros concederá o prazo previsto em lei para que as pendências sejam sanadas como manda a lei. Prevaleceu o bom senso, a razoabilidade e o correto cumprimento das normas vigentes. O comando do Corpo de Bombeiros demonstrou absoluta correção, eliminando os excessos. Nesse e em todos os casos em que se fizer necessário, precisamos lutar para que não prevaleçam quaisquer indícios de totalitarismo, um mal que deve ser cortado pela raiz. O Corpo de Bombeiros de Rondônia, assim como de todo o país, tem prestado relevantes serviços para toda a comunidade. E isso é preciso sempre ser reconhecido. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.